vez mais pesado o carro fica. Meus irmãos, você que pode, meus irmãos, ajuda o homem de Deus. Meus irmãos, a gente tem que dar risada, brincar também na casa de Deus. Meus irmãos, tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Recebe, meu Deus, a tua igreja, meu Deus, crendo na tua palavra, crendo nas tuas promessas, crendo no milagre, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, venha curar os doentes nesta noite, meu Deus e meu Pai. Venha tocar na saúde dessa pessoa, meu Deus e meu Pai. Venha arrancar pela raiz essa enfermidade do capeta, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, venha prosperar nessas vidas. Venha abrir as portas, meu Deus, para a tua igreja. Meu Deus, abençoe o salário dessa pessoa, meu Deus e meu Pai. Abençoe os dizimistas da tua casa. Esta pessoa, meu Deus, que está ajudando a tua obra. Venha prosperar nessa vida. Venha abrir as portas. Meu Deus, ajuda a tua igreja, meu Deus e meu Pai. Confirma, meu Deus, a vitória. Em nome de Jesus. Meus irmãos, você que pode ajudar o homem de Deus, meus irmãos. Meus irmãos, ainda hoje, um pastor lá do Oeste, Santa Catarina, ligou para mim ir lá fazer um trabalho lá, meus irmãos, de 3 dias, meus irmãos. E a gente também, meus irmãos, tem despesa. Meus irmãos, tudo que vocês ajudam a igreja é para o homem de Deus, para nós pagar o aluguel da igreja, ajudar os homens de Deus que vêm pregar a palavra de Deus, meus irmãos. Então, meus irmãos, tudo que vocês ajudar a igreja, a recompensa vai vir de Deus na sua vida. Meus irmãos, vamos aproveitar já com o seu montão de mel, uma oração abençoada de Deus. Palma bem forte. Obrigado, meu Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, estou feliz de estar aqui novamente nessa casa. Deus abençoe cada um que aqui está. Deus abençoe o pastor Oscar, sua família, esse ministério. Deus abençoe minha esposa que me acompanha. E hoje junto com o nosso filho, né? Tem apenas alguns dias que ele nasceu, mas já está aqui também adorando, cultuando ao nome do Senhor. Amém? Nos atrasamos bastante, irmãos, pegamos trânsito, tivemos que correr atrás de bebê conforto, né? Mas é assim mesmo, né? O começo é difícil, mas a gente se acostuma e o nome do Senhor é glorificado. Os irmãos, abram a Bíblia em Atos, capítulo de número 7. O versículo de número 54 a seguir. Atos, capítulo de número 7, versículo 54 a seguir. Aleluia. Quem encontrou diz amém. Atos, capítulo de número 7, versículo 54, diz assim a palavra do Senhor. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Então, expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas despuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em vocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém? Pode se assentar. Você tem liberdade para continuar orando, exaltando.
Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos, o Senhor colocou essa palavra ao meu coração. Aleluia. Quando nós lemos o livro de Atos, nós vamos ver que foi quando a igreja começou a crescer. Quando o evangelho começou a ser pregado através dos apóstolos, através dos discípulos, por toda a terra. Primeiro em Samaria, Judéia e até os confins da terra. Nós vamos ver, meus queridos irmãos, que depois do batismo no Espírito Santo, em Atos capítulo de número 2, a igreja começa a crescer a cada dia. Todos os dias tinha conversão, todos os dias tinha alguém se arrependendo dos seus pecados e sendo batizado. Chegou um ponto que os apóstolos perceberam que eles não conseguiriam fazer a obra de Deus sozinho, porque a obra de Deus ela não é feita sozinha. A obra de Deus não depende só do pastor, só dos obreiros. A Bíblia nos diz que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Se você disser para mim, aleluia, que você não tem oportunidade de fazer a obra, irmão, eu vou olhar para você e vou dizer: a oportunidade está na tua frente todos os dias. Sempre vai ter alguém para você pregar, sempre vai ter oportunidade para você louvar. Você não precisa de um microfone ou estar aqui no púlpito para você fazer a obra de Deus. A seara é grande, a obra de Deus é grande, e as almas estão clamando para escutar o Evangelho. Nós vemos que a igreja de Jesus estava crescendo, estava faltando obreiro, estava faltando pessoas para fazer a obra. Os apóstolos perceberam que não iam conseguir continuar com aquele número reduzido de obreiro. Então eles decidem fazer uma reunião, e nessa reunião eles decidem escolher mais 7 homens, 7 varões. E a Bíblia nos diz que um dos requisitos principais que estes homens tinham que ter era que eles tinham que ser cheios do Espírito Santo. Eles tinham que dar o testemunho, eles tinham que demonstrar que eles eram crentes de verdade, cheios do Espírito Santo. Hoje qualquer um quer fazer a obra de qualquer maneira, hoje qualquer um quer pregar de qualquer maneira, mas os apóstolos não. Eles disseram: nós vamos provar e sabemos perguntar aqueles que tiver cheio de Deus. Escolheram 7 homens, dentre eles um homem chamado Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aleluia. Qual era a função de Estevão? Ele ia se tornar o diácono da igreja. O que o diácono fazia naquela época? Cuidava dos órfãos e das viúvas. Aleluia. Era o ajudante. Oh Deus. Era o auxiliar. Glória a Deus. Aos olhos de muitos, uma função pequena. Oh, glória. Glória a Deus. Aos olhos de muitos, não era um cargo importante. Afinal de contas, aos olhos de muito importante é ser um presbítero, é ser um pastor. Glória, glória, glória a Deus. Só que, irmão, quem faz o homem de Deus não é o cargo que ele leva. Quem faz o ministério da pessoa não é o cargo, o título que ele carrega. Tem gente que tem cargo, tem gente que tem título, mas não faz a metade
Estevão era tão cheio do Espírito Santo que, além de cuidar dos órfãos, de cuidar das viúvas, a Bíblia diz que ele ainda tirava tempo para pregar a palavra, ele ainda tirava tempo para curar os enfermos, ele ainda tirava tempo para fazer a obra missionária. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Não importa a tua posição, não importa o teu cargo, não importa o teu título, Deus não te chamou para você ser mais um na multidão, Ele te chamou para você ser cheio do Espírito, para você ser um vaso, uma ferramenta usada nas mãos de Deus. Levanta a tua mão. Tem vaso escolhido por Deus aqui nessa noite. Aleluia. Deus quer te usar na tua casa, Deus quer te usar na tua família, Deus quer te usar no teu trabalho, Deus quer te usar como profeta, Deus quer te usar como atalaya. Aleluia. Aleluia. O glória Estevão era tão cheio do Espírito Santo, aleluia, que mesmo sendo um diácono, ele começou a aparecer, porque o Espírito Santo começou a mostrar que era na vida dele. Será que alguém pode olhar para você e pode ver Deus na tua vida, meu irmão? Será que Deus, aleluia, está se manifestando através da tua vida? Só para nós ter uma noção, a Bíblia diz que enquanto ele pregava, o rosto dele brilhava como o rosto de um anjo. Os doutores da lei, aqueles que tinham diploma, aqueles que tinham canudo, que tinham faculdade, ficavam admirados como pode Estevão ter tanta sabedoria, como pode Estevão saber falar aquelas coisas que ele falava. Porque quando o Espírito Santo entra, não é diferente. Quando o Espírito Santo entra, não importa se você estudou, se não estudou, não importa o grau de escolaridade, não importa a situação financeira. Quando o Espírito Santo de Deus vem na vida da pessoa, entra na casa da pessoa, tem mudança, tem libertação, tem transformação. Ele pega quem não é e vai ser, ele pega quem não queira nada e vai se assentar entre os príncipes dessa terra. E nessa noite o Espírito Santo está dizendo: eu entro hoje na tua vida, eu entro hoje na tua casa, eu entro hoje no teu ministério, eu mudo a situação da tua família, diz o Senhor. Você voltou arrepiado aqui. O Espírito de Deus está na casa, a unção de Deus está na casa. É noite de transformação, é noite de mudança. Você chegou aqui no jeito, o Senhor está dizendo: vai sair de outro, vai sair mudado, vai sair transformado, vai sair cheio da minha presença, da minha glória, do meu poder. Estevão viu o rosto dele brilhar. Era diferente. Meu Deus. Só que eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. A diferença que você faz vai atrair mais inimigos do que amigos. Não pense que você ser cheio do Espírito Santo, você ser uma bênção, você ser tocado por Deus, vai fazer com que todo mundo goste de você, não. Pelo contrário, vai ter muita gente que não vai gostar de você porque você é cheio. Vai ter muita gente que vai deixar de ser teu amigo porque você decidiu frequentar a igreja.
não vai ser a mesma. Não, o convívio já não vai ser o mesmo. Lá eles vão querer falar de futebol, de novela, vão querer falar de fofoca, vão querer falar da moda, mas você não, você vai querer falar do que Deus está fazendo, você vai querer falar de milagre, você vai querer falar do que o Senhor está realizando na tua vida. E quem não é espiritual não entende o espiritual, quem não é de Deus não entende quem é de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar. Glória a Deus. Fala a verdade, irmão. Se fosse você, que nós somos crentes em Jesus, se nós víssemos Estevão pregando, cheio do Espírito, o rosto dele brilhando, você ia querer ser amigo dele ou não? Você ia querer se aproximar mais dele ou não? Eu lembro que quando eu me converti, comecei a minha caminhada com Jesus, eu vi os pregadores, irmão, pregando, cheio do Espírito Santo. Eu via Jesus curando, batizando, e Deus usando o seu servo. Eu lembro que eu ficava maravilhado, eu disse, eu quero ser amigo deles. Aleluia. Eu quero caminhar com eles, eu quero saber o que eles fazem. Glória a Deus. Pela misericórdia do Senhor, Deus me deu a oportunidade de caminhar, de andar, de pregar junto com muitos desses homens. Obrigado. Por quê? Porque é o mesmo Espírito que está em mim, que está em ti, é que estava em Estevão. Glória a Deus. Só que a Bíblia diz que aqueles homens ficaram enfurecidos. Meu Deus. Taparam os seus ouvidos, não quiseram ter amizade, não quiseram ouvir a verdade, não quiseram ouvir a palavra, Meu Deus. mas pelo contrário pegaram pedras nas suas mãos, expulsaram Estevão da cidade. E quando chegaram num determinado local, eles começaram a apedrejar, eles começaram a jogar pedras. Só que a Bíblia diz que enquanto Estevão está sendo afrontado, enquanto Estevão está sendo ali aos olhos humanos humilhado, envergonhado, glória, ele dá uma olhadinha para o alto. Sabe o que o Senhor está dizendo nessa noite? Se estão te perseguindo, estão caluniando, estão falando mal de você, só porque você decidiu servir a Deus, faz o que Estevão fez. Olha para o alto, olha para o alto. Eu levo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor está dizendo, olha para cima, olha para o alto. Não olha para o teu problema, não olha para a dificuldade, não olha para a calúnia, não olha para a inveja, não olha para o que o diabo está tentando fazer. Olha para o alto. Aleluia. E quando ele olhou para o alto, sabe o que ele viu? Meu Deus. Porque tem momento que parece que os amigos vão embora. Quando você está na prova mesmo, quando você está na luta mesmo, irmão, está sendo perseguido, está sendo caluniado, está sendo apedrejado, parece que até os amigos vão embora. Oh, parabéns. Cadê os amigos de Estevão nessa hora? Meu Deus. Oh, glória. Ele só via pessoas que estavam com raiva dele, com ódio dele, pedra na mão. Glória a Deus. Só que de repente ele faz isso aqui, olha lá para cima. Porque lá em cima tem alguém que não abandona. Aleluia. Lá em cima tem alguém que não te deixa sozinho. Pode a tua mãe te abandonar, o teu irmão te abandonar, o teu amigo te abandonar. Jesus está dizendo, olha para cima, porque eu não te abandono. Ai, choré, eu estou sentindo Jesus aqui. Olha para cima com teus olhos espirituais nessa noite.
pela prova que nem eu e você passamos já dói. Glória a Deus. Não dói, pastor? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principados, potestades, demônios. A nossa luta é espiritual, não é carnal, não é física. Mas mesmo sendo espiritual, quando você está na luta, não dói? Glória a Deus. Dói o corpo, dói o coração. Oh, Deus. Você sofre. Imagina Estevão, Meu Deus. que não era só espiritual, era físico mesmo. Meu Deus. Era pedrada no lombo. Oh, Espírito de Deus. Imagina Estevão, Glória a Deus. levando a que você acha que doeu, irmão. Você acha que não dói? Oh, Deus. Mas por que Estevão resistiu? Por que Estevão manteve a sua fé? Oh, Deus. Por que Estevão não desanimou? Porque bastava Estevão negar a sua fé, negar o evangelho, dizer: quer saber, não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de pregar o evangelho, estava errado, podem largar as pedras, Aleluia. que agora eu não sou mais crente. Eu podia fazer isso e talvez se livrar, mas não. Ele estava sendo apedrejado. Glória a Deus. Ele estava olhando para o alto. Oh, Ele estava olhando para o céu. oh, Senhor é Deus. Sabe por que ele resistiu até o final? Glória a Deus. Manteve a sua fé. Porque quanto mais ele olhava para o céu, mais ele via a glória de Deus. Mais ele via como Deus é poderoso, como Deus é maravilhoso, como Jesus é lindo. Ele olha para o céu e vê Deus sentado no trono. Ele vê Jesus do lado direito assentado também. Oh, glória. Glória a Deus. Eu imagino, irmão, que a dor começou a ser anestesiada naquele momento, porque ele estava vendo a glória de Deus. Ele estava vendo o poder de Deus. A dor podia até estar vindo, até estava acontecendo, mas a alegria era tão maior, era tão mais grande, que parece que a dor sumiu. Assim é o crente cheio do Espírito Santo. Aleluia. Assim é o crente. Glória a Deus. Você chega na igreja, irmão, só Deus e você sabe o problema que você deixa em casa. Verdade. Você chega triste, você chega chorando, você Oh, chega Deus. se arrastando. Aí você começa a escutar um louvor. Oh, Espírito. Por um momento você esquece o seu problema. Você começa a escutar a palavra. Parece que os machucados começam a sarar. As feridas começam a se fechar. E quando o culto termina, você está voltando para casa gigante, cheio de força, renovado para enfrentar mais um dia, para enfrentar mais uma semana. Sabe o que Deus está dizendo? A minha glória, ela te ajuda a vencer as suas batalhas. A minha presença, ela te dá força na hora da angústia. Eu creio. É por isso que a Bíblia diz que na presença do Senhor até a tristeza tem que saltar de alegria. Se você chegou aqui triste, se você chegou aqui se arrastando, saiba que Jesus hoje quer te dar alegria. Jesus hoje quer te renovar. Ele quer te fortalecer. Glória a Deus. Eu creio. Eu vou usar uma frase, irmão, que é antiga, Glória a Deus. só que é uma frase verdadeira. Talvez você chegou aqui dizendo que tinha um grande problema. Oh, Deus. Você vai sair daqui dizendo pro problema que você tem um grande Deus. Quantos entendem o que Jesus está falando nessa noite? Quantos tomam posse dessa palavra? Quantos acreditam que Deus está entrando com providência, está entrando com milagre? O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, diz o Senhor. O Senhor vem enxugando as tuas
através deste processo. Como assim, irmão João Marcos? Se o Senhor nos permite às vezes sofrer, chorar, passar por momentos de dificuldade, é porque Ele tem um propósito. O crente ele não anda como o mundo anda, como uma folha levada ao vento, não. O crente anda com propósito. Nada acontece na vida do crente sem um propósito. Glória a Deus. Lembra quando Paulo e Silas foram presos? Por que eles foram presos? Porque fizeram bem. Eles não foram presos porque eles roubaram, mataram, porque eles foram mau caráter, porque eles fizeram alguma coisa de ruim para alguém, não. Eles ajudaram uma mulher que precisava ser liberta. A mulher foi liberta, eles foram presos. Glória a Deus. E alguém pode até pensar, mas por que Deus permite coisas ruins acontecer com pessoas boas? Por que Deus permite coisas ruins acontecer com pessoas que estão na presença dele, buscando a Ele? Glória a Deus. O crente é diferente do ímpio. Verdade. Não quer dizer que o crente não passa a prova, mas quer dizer que mesmo passando prova, Deus tem um propósito. Oh, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo e Silas foram presos injustamente. Só que mesmo assim não negaram a fé. Mesmo estando na prisão perto da meia-noite, eles cantavam e oravam. Aleluia. O crente de verdade é bonito de ver, irmão. Está se arrastando, o diabo está pensando, eu vou ver ele murmurar, eu vou ver ele desviar, eu vou ver ele desistir. Aí quando o diabo vai dar uma olhadinha, você está orando, você está cantando, você está louvando, você está louvando. Eu creio, Jesus. Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam. Aí o que Deus faz? O terremoto acontece. As paredes começam a se mover, as portas das prisões se abriram e todos os presos foram soltos. Escute isso aqui. Glória a Deus. Irmão João Marcos, o propósito de Deus então foi permitir que eles fossem presos para Deus fazer o terremoto e abrir e soltar eles. Não. Meu Deus. Deus tem um propósito maior. Aleluia. O propósito de Deus não é colocar na prova e tirar da prova, irmão. Não, isso não é propósito. O propósito de Deus é além do que nós podemos imaginar ou podemos pensar. Aleluia. O terremoto aconteceu, as prisões se abriram. Todos os presos foram soltos, não é que eles fugiram, não é que eles foram embora. Porque as prisões foram abertas. Mas depois Paulo vai dizer, todos nós estamos aqui. Aleluia. Então por que Deus fez tudo isso? Qual era o propósito? Oh, Deus. Quando todas as prisões se abriram, o carcereiro puxou a espada e disse, eu vou me matar. Meu Deus. Oh, glória. Porque quando a minha liderança, os meus superiores souber que as prisões se abriram e os presos fugiram, não tinha fugido, mas ele pensou que tinha fugido. Oh, Deus. Eles vão me matar, e como vão me matar, então eu já vou tirar minha própria vida. Meu Deus. Nesse momento, Paulo aparece. Acende a luz e diga, todos nós estamos aqui. Aleluia. Não faça isso. Oh, Deus. Aí olha o propósito de Deus, o propósito deles apanhar, o propósito deles ser presos, o propósito de parecer que tudo está dando errado. O carcereiro está com a espada na mão dizendo, senhores, o que eu faço para ser salvo? Oh, Deus. O diabo pensou que estava tocando na fé de Paulo, na fé de Silas. O diabo pensou que ia desviar eles, mas sabe o que aconteceu? Na vergonha do diabo, irmão, não desviou ninguém, pelo contrário, tinha alguém dizendo, o que eu faço para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Paulo vai pregar e vai dizer, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz que o carcereiro creu, a casa do carcereiro também acreditou, a família toda foi batizada e o nome do Senhor
propósito que até quando os dias terminam e Deus decide recolher para si, o propósito continua. Eu vou repetir, irmão. Até quando o crente morre, o propósito continua. Você lembra de Eliseu? O profeta Eliseu, quando morreu, sepultaram ele, jogaram ele, botaram ele numa cova. Meu Deus. Aí passou-se um tempo, um soldado morre também. Aí não tinha lugar para onde enterrar o soldado. Disseram: vamos colocar ele em cima dos ossos de Eliseu. Eliseu já estava morto. Oh, Deus. Só tinha ficado os ossos. Eliseu já estava na glória. Eliseu já estava no paraíso. Glória a Deus. Estava apenas os ossos. Mas quando o crente morre, irmão, o crente não morre sem propósito. Até a morte do crente tem propósito. Jogaram aquele homem que morreu, o soldado que morreu em cima dos ossos. Como o soldado que morreu foi jogado em cima dos ossos de Eliseu. A Bíblia diz que mesmo Eliseu estando morto, o soldado ressuscitou. Aleluia. Através de você Deus vai fazer milagres acontecer. Através de você Deus vai fazer coisas grandes, coisas maravilhosas acontecer. João Marcos, por que você falou isso? Para mim encerrar. Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu, viu o céu aberto. Glória a Deus. Ele viu Jesus, ele viu a glória de Deus. Glória a Deus. E crente não foi chamado para ver as coisas e levar para casa, irmão. Oh, Deus. Crente foi chamado para abrir a boca. Aleluia. Quando ele tem aquela visão, ele vai falar, mesmo que ele sabia que eles não iam gostar. Porque gostando ou não gostando, o crente tem que falar o que Deus manda, o que Deus gosta. Aí ele vai dizer: eis que eu vejo o céu aberto. Eu vejo a glória de Deus e o Filho de Deus assentado lá. Quando eles ouviram aquilo, eles rangeram os dentes, taparam os ouvidos, continuaram a apedrejar ainda mais. Glória a Deus. E a Bíblia diz que eles tiravam as suas túnicas, testemunhas, colocaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Glória a Deus. Quantos aqui sabem quem é esse jovem? Oh, Deus. Glória a Deus. Colocaram as vestes aos pés desse jovem chamado Saulo e continuaram a apedrejar. Oh, Espírito de Deus. Quando Estevão estava quase morrendo, Meu Deus. quando o Senhor estava quase recolhendo Estevão para si, porque o crente não morre, o crente ele simplesmente passa da terra para a vida eterna. Aleluia. Jesus já mostrou o céu aberto, mostrou o Senhor assentado no trono e Jesus do lado para mostrar para Estevão: daqui a pouquinho você está aqui com a gente. Daqui a pouquinho você vai estar aqui conosco. Glória a Deus. E antes de Estevão dar o último suspiro, Glória a Deus. ele vai fazer uma oração. Oh, Deus. E nessa oração ele vai dizer: Glória a Deus. Pai, não lhes impute este pecado. Oh, Deus. Ou seja, não os condene por esse pecado, porque eles não sabem o que estão fazendo. Glória a Deus. Estevão está morrendo, apedrejado. Ele está orando para que Deus tivesse misericórdia daquelas pessoas. Aleluia. Ele está orando para que Deus não levasse em conta o pecado daquelas pessoas. Oh, Espírito de Deus. Lembra que eu falei que o crente cheio do Espírito Santo até na sua morte, ele pode morrer, mas o propósito continua. Glória a Deus. Eu imagino que quando Estevão orou e disse: Deus, perdoa eles, não os condene por causa disso, Deus recebeu. Glória a Deus. E aquele
chamado Saulo que estava ali segurando as vestes. Meu Deus. Eu imagino que Deus olhou para ele e disse: eu vou fazer dele um pregador da minha palavra. Eu vou fazer dele um missionário na minha obra. Eu vou fazer dele um vaso cheio do Espírito Santo. O diabo pensou que ganhou porque Estevão morreu, mas o céu está dizendo: o propósito não morreu, o propósito continua de pé, a obra não morreu, a obra continua de pé. Agora, para mim encerrar, Deus tinha um propósito na vida daquele moço que estava ali assistindo ao apedrejamento, Oh, Deus. segurando as vestes. Aí a gente pensa, irmão João Marcos, então ele viu acontecer aquilo, depois que ele viu, ele se arrependeu, ele foi para a igreja, ele foi batizado, ele se converteu ao evangelho? Não. Meu Deus. Mas Estevão orou para que Deus perdoasse, para que Deus salvasse, orou. E o que aconteceu? Depois que Estevão morre, esse jovem chamado Saulo começa a perseguir a igreja. Oh, Deus. Mas João Marcos, como assim? Você não disse que Deus tinha um propósito? Tem. Por que Saulo começa a perseguir a igreja? Por que ele não se converte imediatamente? Porque eu entendo uma coisa, irmão: antes da coisa melhorar, piora. Meu Deus. Deus permite isso. Verdade. Por isso que às vezes ele não entende, porque eu começo a orar, parece que ao invés de melhorar, está piorando. Eu começo uma campanha, parece que em vez de Deus abrir a porta imediatamente, a porta se fecha um pouco mais. Mas sabe o que Deus está dizendo? Vai piorar, por quê? Porque quando eu fizer, eu não vou fazer coisa pequena. Quando eu fizer, eu não vou fazer coisa normal. Eu vou fazer o sobrenatural. Eu vou fazer o impossível acontecer. É por isso que quando você ora, parece que o negócio aperta ainda mais. Parece que a porta se fecha um pouco mais. Parece que a luta aumenta um pouco mais. Mas o Senhor está dizendo: daqui a pouco você vai ver o tamanho do milagre. Daqui a pouco você vai ver o tamanho da bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vai ver aquele moço perseguindo com fúria, com raiva, pegando cartas que lhe davam acesso às cidades, e aonde ele ia, aldeias, cidades, casas, ele prendia, ele maltratava, ele humilhava. A vontade de Saulo era acabar com a igreja. Meu Deus. Eu imagino o diabo pensando: olha aí, estou levantando um para acabar com o ministério, para acabar com o evangelho, Meu Deus. para acabar com os cristãos. Mas Deus lá do céu estava dizendo: Satanás, você esqueceu que o controle é meu, você esqueceu que o projeto é meu, você esqueceu que eu que faço a hora que eu quero, no momento que eu quero. E quando